na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Aleluia, glória a Deus. Estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos da área Curupaiti, da sub-região Centro-Sul. Estamos localizados na Avenida Farrapos, 312. Temos como presidente do nosso ministério o pastor Humberto Schmidt Vieira. Temos também como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidônio. E como diretor de comunicação, o pastor Rudinaldo. Eu sou a irmã Veridiane, está aqui à minha esquerda a irmã Isabelle. Paz, Senhor. À minha direita está o irmão Salatiel. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos. E antes de nós lermos o tema, nós entrarmos neste tema qual Deus colocou no coração do nosso líder, eu peço que você compartilhe esta live, deixe o seu comentário, curta e interaja conosco. Amém? Eu vou pedir para a irmã Isabelle estar fazendo uma oração para nós darmos início nesta live. Amém. Senhor Deus, Pai, eu te Senhor agradeço, Deus, Senhor, amado por mais Pai, essa Senhor oportunidade Jesus, de estarmos toma, reunidos Senhor, aqui, em tuas Senhor. mãos, Senhor, Senhor, eu lhe peço, Senhor, de toma a Jesus, direção Senhor, esta deste live, programa, Senhor, e que Senhor, venhamos derrama da ser tua guiados graça, pelo Teu Senhor, Espírito da para a tua honra e glória do glória, Teu Senhor, nome. meu Deus, Abre o nas nosso nossas entendimento, vidas, que Senhor, nós como venhamos falar instrumento, aquilo, Senhor, Senhor, a nas qual o tuas Senhor mãos, ó deseja, Pai, em Pai, nome e de que Jesus, isso possa ajudar Senhor, as almas, manifesta o Senhor, teu possa querer, ajudar os Senhor, Teus jovens manifesta, e nos Senhor, a ajudar a tua entender vontade, o que ó Pai, fazer em pelo meio a poder que há, esses Senhor, problemas, no teu Senhor, nome é para a honra e santo, glória do Teu nome, ó Pai. nome Eu de te agradeço, Jesus, Senhor, Senhor, toma esta lugar direção, dessas Senhor, vidas e que estão, faça a Senhor, Tua assistindo vontade, essa live, Senhor. Eu te pelo agradeço poder mais que uma há, vez. Senhor, em naquelas nome almas, de Senhor, precisam, Jesus. em nome de Jesus. Amém, aleluias. Irmão Salatiel, qual é o nosso tema de hoje, irmão Salatiel? Nosso tema de hoje é... Eu esqueci. Não, acontece. Deixa Até a porque eu... Isabelle Não, falar o é tema. verdade. Perdão, irmãos. É porque eu Olha, estudei- olha a minha eu- cabeça. Sim, tu ficou com o estudei versículo. sobre o versículo, Olha, eu deixei olha a com a cabeça Isabelle. de mãe. Perdão. Qual é o nosso tema, irmã Isabelle? Como manter a fé em meio à ansiedade e à pressão social. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora o irmão Salatiel vai estar lendo o versículo base deste tema. Está em Filipenses 4, 6. Aleluia, vamos estar lendo. Amém. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de vossas petições sejam tudo conhecidas durante de Deus, pela oração de súplicas em ação de graças. Amém. Aleluia. Este é o tema nesta noite, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse tema foi colocado no coração do nosso líder. Enquanto eu estudava esse tema, né, irmãos, até eu acho que me gerou aqui um pouco de ansiedade e eu acabei me atrapalhando aqui com quem ia fazer o quê. Mas vamos então entrar neste tema. Como manter a fé em meio à ansiedade e a uma pressão social, né? Nós acabamos de ler que em Filipenses 4:6 que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas antes as nossas orações e petições devem ser conhecidas diante de Deus. Mas nós estamos falando de fé, então, de primeira mão, eu quero explicar através da palavra de Deus o que é a fé, né? A fé nós vamos ver em Hebreus. Convido os irmãos que estão dialogados conosco, se quiserem, na sua casa, né? Às vezes a gente está com o celular já ali, a Bíblia do lado, fica bem mais fácil. Abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, que vai nos dizer através da palavra o que é a fé. Hebreus 11 nos diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aleluia. Então, quando nós estamos falando de como manter a fé, de primeiro momento nós temos que nos perguntar o que é esta fé. O que é esta fé, irmão Salatiel? Esta fé que vê além do concreto,
Vê além do que está diante dos meus olhos. Né, irmã Isabelle? Vê além do que está diante de mim, do que me está sendo proposto. Isto é a fé. É além daquilo que eu estou vendo. Assim como Abraão. Abraão, o pai da fé, né? Como nós vamos ver aqui, até em Hebreus 11, que nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E aí nós entramos aonde eu quero entrar, que é, o que é a ansiedade? E eu quero começar usando Abraão como exemplo. Nós vamos ver que a fé, irmã Isabelle e irmão Salatiel, é algo que a gente não vê, mas a gente acredita. Nós temos fé em Deus, nós temos fé nas promessas de Deus. Deus nos prometeu. Aqui eu estou com um músico do meu lado. E Deus te prometeu algo, irmão Salatiel. Queria te levantar na música, queria te fazer ser um músico com excelência na presença dele, que Deus não te chamou para estar no mundo, mas para estar na presença dele, fazendo a vontade dele, tocando para ele, e vidas aceitando Jesus através do irmão tocando um instrumento. E aí, Deus fez esta promessa, mas o irmão Salatiel não vê. Ele não consegue ver esta promessa. E aí, o irmão Salatiel começa nele se gerar uma ansiedade. Porque ele começa a pensar nesta promessa. Deus fez uma promessa para a irmã Isabelle. Uma promessa para a irmã Isabelle. Irmã Isabelle, minha filha, a menina dos meus olhos, eu vou te levantar na minha casa. Tu vai cantar e pessoas vão ser curadas. Tu vai cantar e pessoas vão ser tocadas. Vidas vão ser transformadas. E nós olhamos para esta promessa e quando nós não vemos esta promessa se cumprir, se gera uma ansiedade. Mas, o que é a ansiedade? O que é esta tão famosa, vamos dizer assim, esta ansiedade no século de hoje? Eu quero pedir para a irmã Isabelle falar um pouco sobre isso, porque eu sei que foi um sentimento aonde Deus curou a irmã deste sentimento de ansiedade, deste sentimento de depressão, mas hoje nós não vamos falar em si da depressão. É meio quase impossível não falar da ansiedade e não falar da depressão. Porém, este não é o foco do programa hoje. Então, eu quero que a irmã... Eu fiz aqui, eu estudei o que é a ansiedade, né? É um sentimento de medo, apreensão sobre o futuro ou sobre uma situação específica. Como o nosso irmão aqui, para a glória de Deus, está trabalhando, mas ele teve que passar por uma entrevista. Imagina a ansiedade que não deu antes da entrevista. E a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que, meu Deus do céu, a gente fica nervoso e soa, meu Deus do céu, soa um lugar que nunca soou, e a gente fica preocupado, e a gente fica apavorado, e a gente fica apreensivo, e a gente pensa, meu Deus, eu não vou conseguir essa vaga, esse emprego não vai ser meu. Mas eu tenho certeza que o irmão orou e teve fé e confiou em Deus. E está aí, obrigado, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas, Isabelle, pode nos contar um pouco sobre isso? O que a irmã tem a dizer sobre a ansiedade? Eu acho que a ansiedade ela começou na minha vida quando eu vi o casamento dos meus pais. Eu vi a situação da minha família. E eu tinha a ansiedade de não conseguir fazer diferente. Às vezes a ansiedade vem também pela situação de como se encontra a nossa vida. Se tu está passando por uma situação onde parece que o amanhã ele vai ser completamente diferente do que tu havia planejado ou o que Deus prometeu para a tua vida. É impossível, eu vou falar isso realmente, que para o olhar do homem, olhar a minha família, olhar a minha vida como está hoje, conseguir pensar que a promessa de Deus vai se cumprir. E aí vem aquela ansiedade, porque eu acho que, claro, tem a ansiedade que o mundo diz que nós temos, mas tem uma ansiedade que nós temos dentro da igreja. E é algo que tu fica com medo de não conseguir fazer o que Deus quer da tua parte, de tu não conseguir fazer o que Deus espera de ti. Claro, Ele sabe nossas recaídas,
eu tive muita ansiedade porque eu fui muito cobrada pela parte de ser aquilo que Jesus quer que eu seja. E eu, não pelos outros, mas por mim mesma. Quando eu fazia alguma recaída, fazia algo assim, aí vinha aquele pensamento, tu tá falhando. Ou sobre as promessas de Deus. Há uma promessa sobre o meu futuro esposo, há uma promessa sobre a minha chamada com Deus, sobre a minha família. Não só a família a qual da minha mãe e do meu pai, como a que eu vou construir. E aí vinha aquele pensamento, mas olha como está a situação da minha vida, Senhor. O que eu vou fazer? E como eu vou conseguir fazer aquilo que o Senhor quer de mim? Mas o Senhor, Ele foi me mostrando que Ele consegue mudar a situação. Ele consegue fazer o nada, do nada, acontecer tudo. E Ele me mostrou que o fato da gente não confiar nele é o que nos causa ansiedade. É o que nos causa medo do amanhã ou das coisas de hoje. E algo que eu peguei enquanto eu estava fazendo estudo sobre esse tema, eu peguei isso, veio na minha cabeça essa frase: viver ansioso e preocupado é um sinal de falta de confiança em Deus. Mesmo que o nosso hoje diga por sinais que o nosso amanhã não será bom. Confie no Senhor, porque Ele é um Deus de construir histórias lindas. Ou seja, a ansiedade ela vem quando a gente não consegue entender o que Deus quer fazer naquela situação. Eu vou falar um testemunho sobre a parte da fé, que a irmã acabou falando do irmão Salatiel. Eu estava trabalhando, eu estava sem trabalho, e o meu pai e a minha mãe também estão sem trabalho. E eu lembro que eu queria muito um trabalho. Eu ficava, Senhor, eu quero um trabalho, eu quero ajudar no dízimo, eu quero ajudar os jovens, e eu ficava com aquilo. E eu lembro que eu orei para o Senhor. E eu entreguei a Ele aquela situação. Eu disse, eu não quero mais me importar com isso, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor deseja. E aquela ansiedade saiu do meu coração. Foi como se eu não me importasse mais com aquilo. E ontem me veio a oportunidade de um trabalho, e hoje eu comecei esse trabalho. E algo que a irmã falou que tocou fortemente em mim, sobre a palavra de Hebreus 11:12, é a fé. Meus irmãos, sem fé, a gente não consegue agradar a Deus, essa palavra fala, mas eu digo que a gente só fica mais ansioso se a gente não entender a grandeza do nosso Deus. Nós vivemos em um tempo a qual os jovens estão ansiosos com o casamento, estudo. Eu sou uma pessoa que eu estou ansiosa com a minha faculdade, sendo que eu recém estou terminando o 9º ano. Ou seja, quando nós não confiamos em Deus e não entendemos que Ele pode fazer algo grande, não entendemos que o nosso Deus Ele pode mudar a nossa história de um dia para o outro, a gente vai viver ansioso. É verdade. E é algo que eu creio que é de todos os jovens cristãos, principalmente daqueles que não têm a família cristã, daqueles a qual Deus, vamos dizer que eles mesmos se cobram mais. Eu preciso ter a família diferente, eu preciso que a minha família sirva ao Senhor. Eu preciso casar com um homem que vai ser fiel a Deus. Eu preciso que os meus filhos conheçam a palavra de Deus. E eu ainda nem tenho alguém em mente. Ou seja, nós vivemos ansioso porque nós não sabemos esperar em Deus. É isso que eu aprendi. E hoje em dia o Senhor tem trabalhado na minha vida, me mostrando que confiar nele faz a nossa ansiedade passar. Tinha pegado uma palavra, agora eu vou me perder bastante, que falava sobre isso. Que Jesus ele falava sobre a ansiedade, sobre isso, para nós confiar nele, porque ele cuida de nós. Ou seja, 1 Pedro 5:7. Exatamente. Se ele cuida de nós, a gente não tem por que ter esta ansiedade, não tem por que ter isto. Enfim, é isso que eu penso. Sabe que é algo tão tremendo, irmãos, que a irmã Isabelle já entrou num ponto onde nós iríamos entrar. Que é essa pressão social, irmão Salatiel. Irmã Isabelle, por incrível que pareça, não são só os jovens que passam por isso. Sim. Essa pressão social, eu vou ler aqui um pouco para os irmãos, eu separei algumas coisas aqui. O que é essa pressão social? A gente vai meio que inverter o tema e começar do fim para a gente poder entender o começo, tá? Que é assim, o que é a pressão social? É a influência exercida por outras pessoas, grupos ou a sociedade em geral sobre um indivíduo ou grupo para que se comporte de uma certa maneira, siga certas normas ou atenda a certas expectativas. Essa pressão pode ser direta ou indireta e pode afetar a forma como as pessoas pensam, sentem e agem.
O que eu quero falar sobre isso? A irmã Isabelle já entrou num ponto que eu iria falar. Quando a gente entra na nossa juventude, a gente já começa ali desde os nossos 10, 11, 12 anos. As atividades dentro de casa já começam a acontecer, né? No meu caso, eu comecei com 8, né? Lavando a louça, secando a louça. Tinha escolha? Não tinha escolha. Eu tinha a escolha de ser desobediente. Mas ali já estava começando, vamos dizer assim, uma pressão. Porque tu precisa ser uma boa dona de casa. Mas daí começava, tudo bem, até por aí tudo bem. Mas aí, irmão Salatiel, começa assim. Tu precisa trabalhar? Porque daqui um pouco tu quer casar, tu quer ter família? E aí, como que tu vai sustentar tua família? Por isso que tu precisa trabalhar. E aí, começa a pressão social. Aí olha para a irmã Isabelle, porque tu precisa comprar teu shampoo, porque tu precisa aprender a ser independente, porque tu precisa trabalhar, porque tu precisa de dinheiro. E aí começa essa pressão. Precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro, mas às vezes nós somos pressionados a viver em um tempo que não é o tempo de Deus para as nossas vidas. Aí, às vezes, no Salatiel, a gente acaba se enfiando num trabalho que não é de Deus. Às vezes, a gente acaba se enfiando numa faculdade que não é de Deus, por causa da pressão social. Poxa, mas tu tem 18 anos ainda e tu não namora? Não, mentira, que tu cresceu na igreja e tu não deu um beijo ainda. Ah, não. E começa a pressão na escola, irmão Salatiel. E começa a pressão na escola, irmã Isabelle. E, irmãos, vai ser bem difícil para mim não falar sobre esse tema e não chorar. Porque a gente passa por essa pressão. A gente passa por essa pressão sendo mãe. A gente passa por essa pressão sendo pai. Essa pressão social. Tem certeza que tu está criando o teu filho certo? Tem certeza que tu está criando a tua família no caminho certo? Tem certeza que essa atitude que tu está tomando é boa para o teu filho? E essa pressão fica no psicológico. E gera uma ansiedade no coração que a gente começa a pensar, meu Deus, será que realmente eu tenho que começar com a bananinha para o meu filho? Irmãos, eu estou falando porque eu estou passando por isso com o meu filho. Meu filho tem 4 meses. E essa pressão de que tu tem que fazer assim, de que tu tem que fazer assado, às vezes a gente acaba atropelando um processo de Deus. Porque a gente quer viver o processo da vida do outro. Porque eu fui diácono com 20 anos. Significa que eu tenho que ser diácono igual tu com 20 anos. Porque eu comecei o meu ministério com 25, tu já está com 30 e nada ainda. Mas a pessoa está sendo usada na obra de Deus. Mas às vezes a gente fica, irmã Isabelle, Deus começa a fazer na vida de um, começa a fazer na vida de outro, e a gente pensa, meu Deus, eu estou estagnado. Começa a pressão na mente. E começa as pessoas falando, irmã Isabelle, tu tá atrasada. Irmã Isabelle, irmãos, eu tô mostrando de uma forma bem figurativa aqui como é na mente, como a ansiedade age. Bem assim, bem agitado mesmo. Como se tu estivesse ficando para trás. Como se tu estivesse ficando para trás. E aí começa irmão Salatiel, acho que esse trabalho não tá bom para ti, tu tem que começar a ganhar mais. Tem que começar a ganhar mais. Aí tá lá o irmão Salatiel, só 1 mês no trabalho, porque ele ouviu essa pressão. Aí tá lá o irmão Salatiel, buscando mais um serviço, buscando mais um serviço, buscando mais um serviço, para chegar no objetivo do outro. Porque é isso que a pressão social faz. Ela influencia o outro a viver o que o outro acha e o que o outro pensa que é bom. É que, falando sobre isso, tem uma situação que nos faz realmente se questionar. É tipo, as pessoas, elas falam isso para nós e no automático nós já começamos a nos exigir isso. Exigir isso, sim, é o natural do ser humano. Eu conheci uma pessoa a qual o caminho dessa pessoa foi perfeito. Quem olha, escuta a história dessa pessoa, a pessoa tem testemunhos lindos, está com uma esposa maravilhosa, enfim. Mas essa pessoa, ela exige que nós venha a ter a mesma história. Só que quando a gente entende que quando tu vai ler a Bíblia, tu vê que todas as histórias foi diferente, Deus, ele agiu de forma diferente em todas elas. Todas elas. Davi foi diferente, José foi diferente. Ou seja, Deus não tem que ter o mesmo plano da minha vida para do Salatiel, para da Veridiane. Deus,
talvez com o fato da gente ficar ansioso e até mesmo tendo essa pressão, como a irmã Veridiane falou, social, a gente acaba saindo do que Deus quer para a nossa vida. A gente acaba entrando em uma escola errada, como a irmã Veridiane falou, uma faculdade. Não era aquilo que Deus queria da nossa vida, mas sim o que o homem estava dizendo que era o certo para nós. Por isso que é isso que nós devemos buscar, a vontade de Deus. Buscar saber o que Deus quer da nossa parte, o que Ele tem preparado para nós. Ou seja, talvez aquela irmã se case com 19 anos, mas Deus quer que eu me case aos 28. Talvez aquela irmã começou o seu ministério cedo, mas Deus quer que eu comece um pouco mais para frente, porque Ele tem que trabalhar em algumas áreas. Talvez se Deus me desse algumas coisas no tempo errado, porque eu estou exigindo, eu não vou saber lidar com aquilo. Eu não vou saber lidar com uma família com, vamos ver, com 20 anos, porque talvez Deus queria preparar mais ainda eu, queria me tornar mais ainda uma mulher, para que no momento certo Ele me entregasse aquilo. Mas por causa da pressão que os homens colocam sobre nós, por causa da pressão que a sociedade, querendo ou não, coloca sobre nós, nós acaba agindo de uma forma que não era para nós agir. Porque deu certo com aquela pessoa, mas não ia dar certo com nós. Eu tenho muitas áreas que eu tenho recaída, como dos estudos. Eu estou muito atrasada nos estudos. E muitas vezes eu me questionei a Deus. Eu me questionava, Senhor, será que eu estou fora da Tua vontade? Será que eu atrasei tudo? Mas Deus me mostra que talvez se eu fosse mais para frente, eu estaria entrando numa faculdade sem saber nada. Eu estaria, vamos dizer, fazendo continhas que eu não sabia, porque eu não me preparei antes. Ou seja, Ele me trouxe de volta para trás para me preparar, para mostrar que eu não tenho que fazer que nem aquela irmã que já está em faculdade, já está fazendo isso, aquilo, porque Ele quer preparar mais ainda o meu caminho. Ele quer me preparar mais para o que Ele tem para a minha vida. Ou seja, nós acabamos agindo de uma forma errada, porque o homem exige aquilo da gente e no automático nós nos exigimos isso. Eu preciso fazer assim, eu preciso ser de tal jeito, eu preciso casar com tal idade, eu preciso... Mas não é o que nosso Deus quer de nós. E nesse meio, irmã Isabelle, dessa pressão... E eu sei, meu jovem, minha jovem, eu sei que no nosso meio nós temos essas pressões. Essas pressões de que nós temos que estar presentes, nós temos que ser mais assíduos. E tem essa pressão de que, vamos dizer assim, de uma forma que todos nós possamos entender. Tu precisa ser mais crente. Tu precisa ser mais pentecostal. Tu precisa buscar mais. Tu precisa buscar mais. Precisamos. Claro. E a gente precisa, isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu converso com os jovens e falo, não tem outro caminho. Para vencer, não tem outro caminho. Quer vencer, quer vitória? Até a gente vai falar isso, eu vou deixar um pouco mais no final para falar sobre isso. Porém, a gente sente uma pressão na nossa mente. E aí, muitas vezes, quando pressiona demais, parece que a gente estoura, a gente explode. Como teve até nessa última vigília, a gente, não sei se vocês lembram, a gente pegou um Uber. E aí, o Uber, ele era afastado dos caminhos do Senhor. E ele falou assim, ele conhece até o nosso pastor que nos pastoreia, o pastor Venâncio. Ele falou assim, eu era ali da Moab Caldas, eu congregava com o pastor tal, com o pastor tal. Ele falou bem assim, eu não digo que a minha mãe errou. Ele falando assim, eu não digo que a minha mãe errou. Até porque ela é minha mãe, né? E a Bíblia não deixa maldizer pai e mãe, né? Porém, eu acho que foi muito apertado. Você lembra, Beli? Foi isso. E aí eu fiquei meditando naquilo ali. E às vezes isso acontece, irmãos. Isso acontece e é real. Independente para jovens que estão no mundo, independente para jovens que estão na igreja. Quando muito apertados, parece que a gente tem vontade de fugir. É bom, porque quando a gente estiver lá, fora da vontade de Deus, quando a gente quiser sair, quando a gente quiser ser solto, quando a gente não quiser mais viver nessa pressão, a gente vai lembrar dos ensinamentos dos nossos pais.
Que nem o que tem acontecido, né? A gente sabe o que tem acontecido nos últimos dias na notícia mais falada. Quanto uma mãe aconselhou, não vai para essa vida. Não vai. E a mãe segurou, e a mãe pressionou, e dizia, não, vai estudar, mas quis ir para essa vida. O que eu quero te dizer, meu jovem e a minha jovem? Passe pelas pressões. Passe. Não abandone. Passe pelas pressões. Porque a fé vai te fazer chegar a lugares que tu nunca imaginou em meio a essas pressões. Abraão, eu imagino, irmão Salatiel, a pressão ali de Abraão indo para o lugar com a família dele, onde ele não sabia nem para onde era. Imagina, eu estou levando a minha esposa, eu estou levando aqui os meus trabalhadores, os meus servos, os meus animais, para um lugar que eu não sei para onde que é. Que pressão! Imagina, que pressão! Imagina a pressão de Jacó quando ele enganou o seu pai. Imagina a pressão na mente de Jacó tendo que fugir para não ser morto. Imagina a pressão. Mas ele teve que manter a fé. Ele teve que controlar. Hoje tem nome para a ansiedade. Hoje se dá nome, hoje a gente sabe o que é. Não relata na Bíblia. Mas será também que eles não tiveram o que nós temos hoje? Aquela ansiedade no coração? E pensando, meu Deus. E eles iam, buscavam a Deus, e Deus acrescentava a fé deles. Imagina, Abraão viveu pela fé. Ele é citado em Hebreus, de tão tamanha fé que Abraão tinha. Mesmo no meio da pressão, irmão Salatiel. Eu quero no final desta live, nós vamos ver um caminho para vencer esta pressão em Deus. Porque há um caminho. O único caminho que o diabo solta na nossa mente, irmã Isabelle, porque é do inimigo, porque a gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e potestades. O que Satanás, irmão Salatiel, vive dizendo na nossa mente? Larga! Sai fora! É muita pressão. Nossa, é muita cobrança, é muita coisa. Irmãos, eu falo isso. Irmãos, eu falo isso com temor no meu coração, porque eu já pensei em largar 1000 vezes a prova quando ela aperta. E é o natural. Quando está apertando, quando está pressionando, a gente quer largar fora. Quando estão ali e olham para mim, irmão Salatiel, mas tu vai fazer isso mesmo com teu filho? Mas ele não vê tela. Não, tu não. Como assim? Ah, não, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. A minha vontade, como pessoa terrena, é responder de todas as formas possíveis, cuida da tua vida. Porém, Deus me dá graça. Deus me dá graça naquele momento. E eu fico em silêncio. E depois de algum tempo, Deus me dá vitória. Mas é uma pressão. Às vezes a gente volta para casa. Às vezes a gente fica pensando. A irmã Isabelle na escola fica pensando na pressão lá. Irmã Isabelle tem que tirar nota boa. Irmã Isabelle não pode faltar. Irmã Isabelle, e o trabalho que tu não entregou. Irmã Isabelle, irmão Salatiel agora. E aí? Meu camarada, tu não vai vender? É assim mesmo. É assim. Tem que bater a meta. Tem que bater a meta. E aí, já bateu a meta hoje? Já bateu a meta hoje? O irmão trabalha com venda. Já bateu a meta. Imagina a pressão. O meu esposo já trabalhou com venda. O meu esposo chegava em casa. Às vezes não bate, é aquela aflição ainda em casa. Exatamente. Aquela É em cobrança casa, no outro escola, dia. igreja. E tu fica assim, meu Deus do céu. E cada vez mais vai gerando uma ansiedade, Eu lembro que o meu esposo, ele chegava em casa e eu falava assim, e aí, vendeu? Não. E eu, amém. Não vendeu hoje, tu vai vender amanhã. E eu pensava assim. Daí ele ficava... A gente fica desnorteado porque a gente pensa, poderia ter feito melhor. O que eu não fiz direito? Aí eu falava assim, quer um chazinho de camomila?
Quer um chá de camomila? Vamos orar. Deus vai operar. E imagina a pressão de um pai de família ter que... Tu depende daquilo ali, porque tu tem que levar o alimento para tua família. Imagina a pressão. E aí gera a ansiedade. Gera essa ansiedade. E a gente fica ali entre a vontade de Deus e entre a pressão social e entre a ansiedade. Mas teve um evangelista, num estudo, que ele falou bem assim, que nós possamos, através da fé, calar todas as vozes e ouvir a voz de Deus. Meu jovem e minha jovem, o que eu quero dizer para você antes do nosso grupo de louvor estar passando aqui para cantar é: permaneça. Não saia. A gente até passou por uma situação antes de chegar aqui, mas eu sei que tem jovens que estão me assistindo que estão passando por isso. Não saia. Eu sinto no meu coração dizer isso: não saia. Está apertado, está difícil, mas não saia. Está sendo perseguido na tua faculdade, a pressão é tanta, mas permaneça no projeto de Deus. Na escola está difícil, te zoam por não jogar bola, te zoam por não usar maquiagem, te zoam por não fazer a unha, te zoam porque tu não participa de festa de Halloween, te zoam porque tu não participa de amigo secreto, e é uma pressão social, te zoam porque tu é a que vai de saia, até os pés te zoam por isso, a pressão é tanta no teu lar que não tem nenhum cristão, e a pressão é tanta, dizendo que tu vai para a igreja e não muda nada, vai para a igreja e tu não é transformado, a pressão dentro do teu lar, mas não larga, não larga, aguenta firme, e após o grupo de louvor passar aqui, cantar e louvar o nome do Senhor, o nosso líder, nós juntamente com o nosso líder, vamos dar a receita, irmão Salatiel, para vencer essa pressão, para vencer essa ansiedade, irmã Isabelle, que muitas vezes nos joga para fora da vontade de Deus. Então, permaneça conosco, não deixe de compartilhar, aproveite para compartilhar, para curtir, para comentar esta live, e o nosso grupo de louvor está passando aqui, vai estar passando aqui para louvar o nome do Senhor. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero
se sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois ter novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso Aleluia, glória a Deus. Voltamos então com a programação da Superintendência da Juventude. Para quem entrou agora, eu sou a irmã Veridiane. Aqui à minha esquerda permanece a irmã Isabelle. E à minha direita, o irmão Josemar, nosso líder. Paz do Senhor a todos que estão videologados, estão na escuta do programa. Então, irmão Josemar, nós estamos falando, né, como vencer esta pressão, né? Nós temos um tempinho. E agora, depois de nós falarmos sobre o que é a pressão social, darmos alguns exemplos sobre isso, exemplos do nosso cotidiano, exemplos da nossa vida. Mas tem uma receita, irmão Semar, para a gente não abandonar a obra de Deus
mesmo com a pressão na nossa mente, não abandonar um projeto de Deus. E eu quero ouvir do nosso irmão. Eu até trouxe aqui a receita. E antes, na verdade, de entrar nesse meio e falar sobre isso, porque tem uma receita. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir vencer. Essa pressão social, essa pressão que eu estou passando na minha vida, essa pressão que eu estou passando no meu trabalho, essa pressão que eu estou passando na minha casa. Agora, ele conversando com a irmã, essa pressão que eu estou passando na minha faculdade. Parece que a gente não consegue vencer. Mas tem uma receita para isso. E é permanecer na revelação de Deus. E nós vamos abrir esta revelação de Deus. Que revelação é esta para vencer? Que revelação é esta para permanecer? Que revelação é essa para perseverar? Qual é a revelação que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego permanecessem de pé? Mesmo quando Nabucodonosor disse, todos têm que se prostrar. Ao som do pífaro, ao som da buzina. E Sadraque e Mesaque permaneceram de pé. Mesmo sendo ameaçado para ir para a fornalha. Imagina a pressão na mente daquele jovem. Ou vocês adoram a estátua, ou vocês vão para a fornalha. É simples assim. Ou, irmã Isabelle, usa uma maquiagem. Só uma maquiagenzinha. Ô, irmão Jusemar, por que o senhor não sai do seu trabalho e não vai jogar uma bola? Quantas vezes talvez o irmão passou por essa pressão? Talvez hoje o irmão já venceu. Sim. Mas quantas vezes o irmão já passou por isso? Muitas vezes quando era jovem, quando era mais moço. Imagina só, vendo a gurizada saindo na sexta-feira e indo curtir. E o irmão fiel a Deus ali, voltando para casa. Vendo a orla cheia ali. E o irmão voltando para casa. Então, irmãos, nós olhamos essa situação e às vezes a gente acha que não vai conseguir vencer. Mas tem um caminho de vitória, irmã Semari. Qual é este caminho? Muito bem, irmã Viridiane. Eu ouvia, né, os irmãos falando, os jovens falando. E Deus colocou no meu coração essa palavra, né, em Filipenses 4. E o verso de número 7 ali, qual os jovens leram. E algo me chama muita atenção em questão à inquietação. Né? A gente sabe que o mundo jaz do maligno. Né? E nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos ao Senhor Salvador Jesus Cristo como o único Salvador, Ele nos tornou filhos de Deus pela sua morte, a morte de cruz. E Ele transformou a nossa mente, a nossa maneira de andar, a nossa forma de pensarmos. E a maneira de andar é na presença do nosso Deus, com uma mente pura, uma mente limpa, com uma mente consciente daquilo que nós queremos. Né? E o que mais torna o nosso Deus é que nós venhamos sermos os seus imitadores. Né? Jesus, ele veio em forma de homem para mostrar quem é o nosso Deus. E através da ação do Espírito Santo, por intermédio de seu Filho, ele nos mostrou a verdade. E nós que somos filhos de Deus, por intermédio do sangue de Jesus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Né? E o que mais me comove é a ansiedade. Porque sendo filhos de Deus, salvos por Deus, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, a ansiedade muitas vezes ela nos torna a nos afastarmos de Deus. Verdade. A palavra de Deus diz que todo aquele que é amigo do mundo Se torna inimigo de Deus. se torna inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus jamais estará com o seu coração no mundo. Ele vai ter um coração com os prazeres na palavra de Deus. Vai ter uma vida prazerosa com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então, o pecado ele não pode ser mais
conduzido por uma pessoa que é salvo por Jesus, que conhece a palavra de Deus. Viver sobre o jugo do pecado como a gente vivia no mundo. Viver sobre o jugo do pecado. Exatamente. E o que nos aproxima de Deus? É a palavra. O que nos aproxima de Deus? É o Senhor Jesus Cristo. A ansiedade, muitas das vezes, torna-nos a distanciarmos do Senhor Jesus. Nós temos sentimentos, claro. O homem, a mulher, o ser humano, ele tem um sentimento. Mas quem tem que gerar o sentimento em nossos corações depois de salvos é o nosso Deus. E Deus, ele faz nos reconhecermos aquilo de fato quem nós somos. E de fato o que nós queremos, temos que buscar na presença de Deus, deixando as nossas próprias vontades, né? A palavra de Deus nos fala ali em São Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 34, e ela nos deixa bem claro esse versículo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, a palavra de Deus diz, não vos inquieteis, né, pelo dia de amanhã. É confiar em Deus, confiar em Jesus, né? Que no dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta que cada dia o seu mal. Né? E a gente fica nessa ansiedade, né, irmão Samari? Isso é que nem o irmão falou. Essa ansiedade, muitas vezes, em vez da gente ir buscar em Deus, como em Filipenses fala, né? Antes sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Às vezes a gente pega a nossa ansiedade e guarda para si. O que é interessante é que Paulo estava preso. Bah! Né? E Paulo deixou essa palavra bem clara aos filipenses. Mesmo estando preso, né? Ele podia estar triste, amargurado. Exatamente. Mas ele estava contente, alegre, deixando para os seus irmãos uma palavra para que viesse se regozijar. Pai, eu nem imagino a ansiedade que uma pessoa fica preso e falando ali para os filipenses, não andeis ansiosos. Ele foi preso por uma pressão social, né? Hoje, nós vivemos numa pressão social, né? Somos cristãos, o mundo nos enxerga. Mas da forma que Deus nos enxerga, o mundo, ele nos aponta, ele nos julga, né? A sociedade nos aponta, a sociedade nos julga. Mas se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da obediência do que Deus tem para nós, da maneira que fomos chamados, nós vamos vencer, mesmo sendo aprisionado pelo mundo. Quem quer nos aprisionar? É o próprio inimigo, Satanás. Se nós deixarmos brecha, abrirmos uma porta, deixando do que Deus colocou em nossas mãos para andarmos diante das nossas próprias vontades, a ansiedade vai tornar-nos, então, homens miseráveis. E vamos sempre andar ansiosos, vamos olhar para a obra de Deus e, meu Deus, preciso fazer isso. E às vezes a gente vai colocar, que nem fala, né, bem em portuguesado, a carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois. E é como o irmão Semar estava falando, né, irmão Semar? Deus, irmã Isabelle, ele se deu pelos homens. Como fala em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou e se entregou até a morte de cruz. Glória a Deus. Então, o irmão Semar, o que o irmão Jusemar está nos trazendo, né, irmão Semar? Pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige. Que Jesus, ele se deu pelas nossas vidas para nós não vivermos neste jugo que é a ansiedade. Porque se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho do Homem verdadeiramente me libertou, te libertou, nos libertou, nós não temos que viver este jugo da ansiedade. Como fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, porque este século, hoje em dia, irmão Semar, está conformado com um século ansioso. Exatamente. E fala, é do século. Ai,
A ansiedade é do século, a depressão é do século, mas nós, como igreja, nós, como servos de Deus, nós não podemos nos conformar com isso. Eu estou acostumada a viver ansiosa, eu estou acostumada a viver preocupada, eu estou acostumada a viver acelerada, preocupada com as coisas. Não, meu irmão e minha irmã, meu jovem, Irmã Veridiane, não te conforme com isso. a palavra de Deus me chama tanta atenção ali em São Mateus 6, 33, né? Assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta que cada dia o seu mal. Basta cada dia ficar realmente na presença de Deus. E a receita que nós estamos trazendo aqui é, primeiramente, creia que Jesus te libertou e tu não tem que viver sobre esse jugo. Glória a Deus. Sobre esse jugo da ansiedade. E, como eu coloquei aqui, ore. O segredo para viver essa pressão social, essa pressão na igreja, essa pressão no meio da tua casa, essa pressão na tua faculdade, essa pressão no teu trabalho, é só orando. Você vai conseguir vencer só orando. Minha irmã, eu não consigo estar tão presente assim nas orações, mas ore em casa. Ore em todo tempo. A palavra fala em tempo e fora de tempo. A palavra tem que ser pregada. Imagina a oração. Imagina a oração. A oração ali, quando você está no seu banho, quando você está indo para o trabalho, quando você está voltando do trabalho, antes de ir para o trabalho. Às vezes a gente se limita, é bom orar de joelhos, nós temos que orar de joelhos. Mas às vezes a pressão está tanta. Às vezes é tanta coisa, às vezes é tanta atividade, que nem o nosso líder aqui, né? Sempre correndo, né? Que o Nestor fala, né? Sempre correndo. Às vezes não tem aquele tempo ali. Mas se ele só pensar que ele só tem tempo com Deus na igreja, você não vai conseguir vencer a pressão social. E não vai ter uma vida com Deus, querendo ou não. Experiências, coisas novas com Deus. E quando vir a pressão, a gente vai querer largar e a gente não vai conseguir vencer. Eu acho bonito isso, porque eu acho que nós estamos... Eu estou pedindo muito para Deus para que Ele me ensine a ter uma dependência na oração. A dependência onde eu não saio sem orar. Eu não vou pegar o celular quando eu acordo sem orar, porque nós temos essa mania, eu particularmente. Eu não vou para a escola sem orar. Eu peço para Deus para que Ele me dê experiências com a oração para mim ver que há poder. Sim, nós sabemos que há. Mas eu creio que quantas experiências nós tivermos com a oração nos faz ter mais sede daquilo. Eu digo que nós estamos em uma geração, como a irmã Veridiane falou, que por conta de todos estarem passando por aquilo, nós normalizamos aquilo. Nós dizemos, é normal, como ela falou da depressão, da ansiedade. Isso é um erro nosso, porque nós não fomos chamados para ser igual a eles. Nós temos um Deus que nos faz crer que mesmo que a gente não saiba do amanhã, nós sabemos que Ele cuida daquilo. Ele escreveu todos os nossos dias. E sobre a parte da oração, eu tinha a mania de orar só quando eu estava na igreja. Eu não tinha uma vida com Deus de oração. Eu orava na igreja, mas fora da igreja eu não conversava com meu Deus, eu não tinha um relacionamento com Ele. Até que eu pedi para Deus, Senhor, me mostra que não é o Senhor que precisa da minha oração, é eu que preciso orar. Quando nós entendemos que há uma dependência na oração fora da igreja também, porque nós jovens colocamos muitas coisas dentro do culto, louvar o Senhor, só que quando nós temos uma vida com Deus fora da igreja, eu acho que é isso que nos prepara para ter uma vida com Deus, uma vida de santidade. A maior parte da vida cristã está fora. Sim, muitas das vezes eu acho que... Está no teu dia a dia, como sim, tu trata a gente só permanece pessoas. em Cristo. Eu particularmente digo que eu só tô aqui ainda por conta daquela oração no quarto que eu caí de joelho chorando, por conta daquela vez que eu não queria ler a Bíblia, mas eu entendi que eu não vivo pela minha vontade, eu não sou escrava de mim mesma, e eu fui lá e li a Bíblia. Ou seja, tudo que nós formos fazer, nós temos que entender que temos que entregar nas mãos do Senhor.
como eu falei da parte do trabalho. Quando eu ganhei o trabalho, eu fiquei com medo de não ser de Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero entrar nisso se não for teu. E eu lembro que quando eu recebi aquela oportunidade, a primeira coisa que eu falei assim, ó, eu já te dou a resposta, eu vou orar. Eu dobrei o meu joelho e eu falei, Senhor, se não for teu, não permita que eu entre nesse trabalho. Até que o Senhor me trouxe a mente de quando eu havia pedido para Ele, para que eu pudesse ter um trabalho para conseguir ajudar a obra de Deus. Ou seja, quando nós temos a dependência na oração, a ansiedade não consegue nos dominar, porque nós entendemos que a nossa vida, as coisas que passamos, está nas mãos do nosso Deus. Mesmo que nós não conseguimos ver o nosso amanhã, eu não sei se amanhã eu vou conseguir permanecer no trabalho, eu não sei se amanhã eu vou conseguir ajudar a obra de Deus como eu quero, mas eu sei que o meu Deus sabe de tudo e que Ele vai me ajudar no amanhã. Talvez hoje eu acho que esse trabalho tá bom, mas Ele está me permitindo ter isso agora para me mostrar que Ele pode me dar algo melhor amanhã, mas eu tenho que ser grata no pouco também. Ou seja, tudo que eu estou dizendo é coisa que eu sou uma jovem, eu estou literalmente aprendendo aqui as coisas. Aprenda a depender do Senhor e crer que Ele está cuidando de tudo por ti. Tudo, tudo. Mesmo que tu não saiba, Ele está cuidando de tudo por ti. E tenha uma dependência na oração e na confiança em Deus. É isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo, né, a irmã Isabelle falar, eu me alegro muito. Eu, ainda quando era jovem, conheci a Deus com 16 anos de idade. Me batizei, né? E desde esse tempo, Deus foi me mostrando a realidade do que Ele tinha para a minha vida, né? E logo após que eu me converti, eu entreguei meu caminho ao Senhor. E por muitos anos, né, eu vim buscando a Deus de uma maneira na qual Ele me fez entender qual era o caminho que Ele teria para a minha vida. E eu vim de uma família que, em meio a muito tempo, né, vinha passando por muitas necessidades. E Deus foi me mostrando, né, no caminhar, no decorrer dessa caminhada cristã, a maneira que Ele trabalhava, a maneira que Ele agia, né? E Deus foi trazendo claramente para dentro do meu coração um sentimento de orar, buscar a presença dEle. E toda vez que o meu líder, o meu pastor, ele me convidava para orar e buscar a presença de Deus, eu sentia uma alegria dentro do meu coração que incendiava, aumentava a chama. E essa chama, ela não me deixava me basear com as coisas que o mundo tinha para a minha vida, né? E começou a gerar no meu coração sentimentos, vontades, desejos. Só que esses sentimentos, essas vontades, esses desejos, a minha liderança ela foi me fazendo colocar na presença de Deus e ver qual é a direção que Deus tinha para a minha vida, né? E as coisas elas foram se realizando conforme a vontade de Deus no decorrer, né, do meu tempo com a presença de Deus. Tanto que, Aleluia. Antes de eu me converter, minha mãe ela conheceu a Deus, né? Meu pai não era cristão, mas hoje nós louvamos a Deus juntos, porque meu pai ele se tornou, né, um homem de Deus. E hoje eu estou com 40 anos de idade e o meu ministério começou aonde nós estamos, né? E eu vejo que em toda essa minha caminhada com Deus, as minhas ansiedades que eu tinha em meu coração, quando eu entreguei a Deus, Deus ele tomou conta. Ele agiu, né? Então, quando nós andarmos ansiosos, né, na Viridiana e irmã Isabel, quando nós andarmos com um desejo em algo, uma vontade dentro do nosso coração, como as irmãs estão falando, o jovem que está nos escutando, apresente diante de Deus. Deixe diante de Deus. Não tome por força, não faça violência, né? Porque Deus, ele tem revelação para a sua ansiedade. Deus, ele tem a revelação para a sua vontade. Deus, ele tem uma revelação para o desejo que está lá no teu coração. Deus, ele sabe a necessidade que você está enfrentando no seu lar, jovem.
Deus, ele sabe a necessidade que seu pai e sua mãe estão enfrentando diante das suas necessidades. Então, apresente diante de Deus e deixe Deus trabalhar segundo aquilo que está dentro do seu coração. Mas não tome por força, não tome por violência, achando que Deus não está vendo, que Deus não está olhando. Porque Deus, ele sabe do que você está enfrentando. Tem coisas na nossa vida que acontecem num estralar de dedo, num piscar de olhos. Tem coisas que demoram. Mas tudo vem de Deus. E nós dependemos de Deus. Nós temos que aprender, né? Depender de Deus. Irmão, só para concluir, que o tempo já está acabando e a gente tem que orar ainda. No último programa não deu tempo de orar nem de ler os comentários. Mas, juntando tudo que o irmão Jusemar e a irmã Isabelle trouxe nesta parte, é que o pastor, o líder do irmão Jusemar, convidava ele para orar. E foi através destas orações que hoje ele está onde ele está. E ele conseguiu vencer as batalhas naquela época. E hoje ele consegue vencer batalhas. E continuará vencendo. Nós não conseguimos. Então, quando nós oramos, jovem, o que eu quero deixar aqui da conclusão, antes de nós orarmos, antes de nós lermos o comentário, é: ore. Por mais pressionado que você seja, ore. Por mais ansioso que você esteja, ore. Ore e creia. Irmãos, por diversas vezes o meu coração estava quase saltando pela boca de tanta preocupação. E eu ia orar. E eu sentia na minha vida o efetuar da palavra de Deus que está escrito em 1 Pedro 5,7. E venceu, né, irmã? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Creia nesta palavra. Creia nisso. Creia no que foi dito aqui. E você vai vencer esta pressão do mundo espiritual que às vezes você diz: Senhor, eu não vou conseguir vencer esta batalha na minha carne, eu vou acabar caindo, eu vou acabar pecando. Ore. Mesmo quando você disser: Deus não vai me ouvir. A palavra de Deus diz que o ouvido de Deus não está gravado para que não possa escutar o teu clamor. E a mão do Senhor não está mirrada para que não possa alcançar a tua vida. Pelo contrário, o ouvido de Deus está atento para ouvir a tua oração. E a mão de Deus está erguida, está de pé para abençoar a tua vida e te dar vitória nesta batalha, nestas pressões que tu tem passado na tua vida. Então é esta palavra que nós deixamos em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, minha irmã, mas eu vou estar lendo os comentários aqui. Alisson Vargas Ferreira, glória a Deus, lá da área Cachoeirinha, juntamente com a irmã Manu. Gisele Rodrigues, peço oração pelo meu filho Eric, por salvação e libertação. Nós estaremos orando. Irmã Genésia Dornelles, glória a Deus, Deus na frente. Irmã Gisele, glória a Deus, aleluia. Irmão Robson, glória a Deus. Nós agradecemos a todos que estavam dialogados conosco. O nosso líder vai estar orando neste momento. E lembre de colocar aqui o filho da nossa irmã Gisele, o Eric, pedindo a salvação, a libertação, e nós cremos na vitória em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, Senhor Deus e amado Pai, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Senhor Deus, Pai, cremos, Senhor, meu Deus, que foi um tema, Senhor, meu Deus, colocado, Senhor, nas nossas mãos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, que foi revelado, Senhor, por Ti, Senhor, ao coração da nossa liderança. Ó Pai querido e Pai amado, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, o Eric. Senhor, eu não o conheço, eu não sei como ele é, eu não sei quem ele é, mas
mas o Senhor sabe, Deus. E o Senhor conhece o coração desta mãe, Senhor, da irmã Gisele, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, as batalhas, Senhor, que a tua filha vem enfrentando. Senhor da vitória, salva, liberta o seu filho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dando a vitória completa, Senhor, neste lar. Dando a vitória completa, Senhor, nesta família. Senhor, lançando fora toda ansiedade, todo medo, toda inquietação, toda preocupação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver na prática o que a tua palavra nos ensina, Ramanda Rabagai, Senhor. Lançarmos sobre ti as nossas preocupações, as nossas inquietações, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, eu creio, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Aleluias. E geração eleita, não esqueça, o nosso lema é Deus na frente. Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23 horas e 45 minutos.